Mas esta revelação que o Espírito da Verdade tem colocado no meu coração para a nossa edificação espiritual. O título é Quando as Escrituras nos condenam. E agora? Você está fazendo de tudo para agradar ao seu pai, ao nosso pai querido Piauhu Urim, procurando obedecer os seus mandamentos, observar as Escrituras atentamente, e de repente você abre as Escrituras e recebe uma palavra que lhe dá a sensação de castigo, de condenação. Como resolver essa situação? Como resolver esse impasse espiritual? Você sabe se defender numa situação como essa? Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que lá em Tiago afirma que Piauhu Urim não tenta ninguém, nem pode ser tentado pelo mal. Está escrito não? Ele não vive tentando as pessoas. Cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, seus próprios interesses errados e tudo mais. Bom, mas às vezes nós podemos ser provados para o nosso crescimento espiritual. Isso é escritural, não é mesmo? Tende por motivo de alegria ou passardes por várias provações, porque a aprovação nos aprova, não é mesmo? Vamos aqui um exemplo prático que eu encontrei e aprendi através do livro de Yahweh, Jó. Eu sei que essa revelação vai lhe ajudar muito na sua caminhada. Capítulo 23. Respondeu, porém, Jó, Yahweh, né? Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Você está revoltado? Obviamente que não. Espero que não. Não é mesmo? Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar. Nós já o encontramos. Então a aplicabilidade do texto até aqui é para uma determinada situação ou especificamente para uma pessoa, não para você que está em obediência. Não se estabelece lei para quem é justo, afirmam as Escrituras Sagradas. Não é mesmo? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Yahushua, o Mehushai, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é mesmo? Versículo 3. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Nós temos encontrado o nosso Salvador amado. Ele não está distante de nós, pelo contrário, cada dia mais perto. A vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós estamos cada vez mais perto dele. Saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Agora a mensagem que ele quis trazer ao meu coração, acompanhada deste ensino, está no versículo 6. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? O próprio versículo tem a resposta na parte B. Não. Antes me atenderia. Se ele nos fizesse 1000 perguntas, capítulo 9 fala a respeito, nenhuma sequer nós responderíamos. Está nas Escrituras Sagradas. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, o Espírito de Yahushua
traz a palavra que prospera em nós para o nosso crescimento espiritual, não para retirar de nós o que nós aprendemos. Se você abre as Escrituras de qualquer maneira, pode às vezes se deparar com uma passagem das Escrituras que não é aconselhável para aquele momento em que você está vivendo de crescimento espiritual. Você está muito alegre, você abre a Bíblia de qualquer maneira, vamos ver o que ele vai falar comigo? Já aconteceu, sem dúvida alguma, não estou dizendo que não possa acontecer, né? O Espírito de Yahushua manda eu abrir, eu abro justamente em cima daquela palavra que ele estava me comunicando. Mas isso não deve ser uma regra cotidiana, uma regra permanente. Pode acontecer, mas pode também você abrir as Escrituras de qualquer maneira e receber uma censura muito forte que às vezes vem até desanimá-lo. Aí você pensa, olha, eu estava fazendo tudo certinho, procurando andar direito, obedecendo a palavra, agora aqui está dizendo que, né? Como é que pode? Eu já contei para vocês a experiência lá do colégio onde estudei, no colégio interno. Nós tínhamos lá chamado Poço das Promessas. Eles escreviam várias promessas das Escrituras em pedaços de lata e jogávamos uma corda com um imã e a gente puxava uma promessa e lia a promessa. Uma vez dizem, eu não estava presente, mas quem me contou parece uma pessoa séria, que um aluno estava enfermo, bem doente. Ele chegou lá preocupado, vamos ver o que as Escrituras vão falar comigo aqui. Jogou o imã, a corda, junto com a corda, puxou e leu lá: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é nada aquilo que ele estava querendo. Depois eu soube que ele continuou bem vivo, né? Então não era uma palavra que ele deveria procurar de qualquer maneira. Então nós, quando lemos a Bíblia, as Escrituras Sagradas, nós precisamos caminhar por ela através de quem? Do Espírito da Verdade. Satanás sabe disso. Tanto é que ele é conhecedor da Bíblia, e o que ele faz? Ele às vezes tenta lançar textos da própria Bíblia contra você. Por isso aí existem várias divisões, várias heresias, mesmo que se autodenominam testemunhas de Jeová, por exemplo, Jeová entre aspas, né? Começa errado por aí. Diz, não, tá vendo? O filho não sabe, nem os anjos, só aí eles acham que Yahushua não é o próprio Criador, mas eles esqueceram de contextualizar, onde o próprio Salvador amado Yahushua diz, eu e o Pai somos um. E na própria Bíblia deles, né, da Torre de Vigia, em 1 Yahu Hanan, capítulo 5, versículo 20, está dessa maneira: e o testemunho é este, que Yahu Ulhin nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho Yahushua. Este é o verdadeiro Yahu Ulhin e a vida eterna. Lá eles usam outros termos, né, que eu não estou aplicando aqui no caso. Então Satanás às vezes usa a própria Bíblia. Oh, mas Satanás usa a própria Bíblia, sim senhor. Quando você lê as Escrituras sem a orientação do Espírito da Verdade, ela pode às vezes trazer para você uma mensagem que não é para sua edificação. Ela só vai trazer mensagem edificante quando você lê pelo Espírito. Aí se vier exortação, ou o que quer, tudo bem. Mas você passar a procurar com as próprias mãos, aí também é falta de bom senso. Está dando para entender a revelação? Então, para nós crescermos na graça e no conhecimento, temos que observar. Yahushua e Yahu, Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas o quê? Prosperará naquilo para que foi designado. Aí vem outro grupo lá, diz que tem que guardar o sábado, que não pode comer carne de porco. Vem o outro
da igreja fulano de tal diz que não é daquela maneira, de outra. Então cada um interpreta as escrituras à moda da casa. Porque quando você interpreta pelo Espírito da verdade é o quê? Consenso. Não há divisão. O Espírito da verdade ele não traz divisão. Então essas divisões que existem justamente o quê? Prova de que o homem que está criando as suas divisões. Então é muito importante observarmos isso para o nosso crescimento espiritual. Quando eu estava lendo Yohav 23, a princípio me pareceu uma palavra exortativa, mas quando eu cheguei no versículo 6, o que ele disse? Porventura contenderia ele comigo, segundo a sua grandeza? Não, antes me atenderia. Então, trouxe ao meu coração uma palavra. Realmente o Espírito da verdade havia falado ao meu coração para eu meditar no capítulo 23 de Yohav. E eu pude aprender mais essa lição maravilhosa, de que devemos extrair das Escrituras Sagradas a palavra genuinamente inspirada. Por isso, tome cuidado. Não deixe Satanás lhe enganar com as próprias Escrituras, viu? Com as próprias Escrituras. Ele pode usar a própria Bíblia, as Escrituras, para tentar lhe confundir. Tem alguns malucos aí, às vezes falam as expressões um pouco fortes, mas dizendo que as Escrituras têm mais de 50 mil aliterações, que é isso, cada um fala uma coisa. Uma turma falando uma opção de besteira aí. O que realmente foi adulterado nas Escrituras, nós precisamos mudar. Mas não significa que está tudo adulterado, não. Isso é mentira de Satanás para ele confundir. No que se refere aos nomes, nome do Altíssimo, do Eterno, e nosso Salvador Yahushua, tudo bem, porque o espírito de Yahushua tem a mesma fonética que vem de Ruha, gutural, Hoshua, espírito ou santo, entendeu? Lá no hebraico moderno eles chamam de Ruach HaKodesh, mas nós usamos a linguagem arcaica, não é isso mesmo? Então, o Espírito da verdade nos guia a toda a verdade. Não se deixe enganar. Nesses últimos dias, muitos, ou alguns, eu prefiro dizer alguns, vão ser enganados por essa confusão toda que está aí gratuitamente pela internet. Porque o cara fala o que quer. O cara cisma assim, abre um blog aí e sai distribuindo besteira. Entendeu? Já contei também para vocês aqui, um cidadão queria conversar conosco, eu passei o telefone dele, o telefone meu, aliás, ele ligou para mim, mas falava tanta besteira o cara, que milagre não existe mais não. Foi naquela época em que nosso Salvador esteve aqui. Os dons espirituais também, ele disse que não, e falando aí no nome aparentemente certo. Escreve lá, Yahushua. Muitos falam Yahushua, mas na realidade o que? O camarada não tem o Espírito da verdade. Ele está aí para enganar as pessoas. Porque quem não crê que Yahushua é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Só quem não tem o Espírito da verdade. Então tome cuidado, quando você lê as Escrituras, você vai ter uma festa espiritual. Todas as vezes que você lê pelo Espírito. Agora pode ter também uma frustração, uma decepção se ler simplesmente de qualquer maneira sem prestar atenção. Portanto, é muito importante que nós aprendamos isso e guardemos no nosso coração. A palavra prospera no que foi designado, ela não fica tirando. Ademais, não há condenação para os que estão em Yahushua. Você está em Yahushua? Então como é que você pode aceitar uma condenação da própria palavra? É sinal de que aquela palavra não veio realmente autorizada pelo Espírito da verdade. Deu para entender o que eu estou lhe falando? Tem alguma dúvida? Escreva. Ministério Hora Final @hotmail.com. Um abraço, até a próxima.